Ela tinha medo de dar o preço. Essa foi. Ela tinha medo de revelar o preço. Foi isso que ficou evidente numa sessão de mentoria com uma mulher que eu venho conduzindo o seu processo de ocupar o seu verdadeiro lugar no mundo. Eu sou Aline Corbellini, sou terapeuta, mentora e trabalho com constelação familiar e também sagrado feminino, psicologia analítica e nos processos de intervenções, muitas crenças, muitos gaps, muito aquilo que a gente chama de travas aparece, né? Porque o ego ele precisa sair de lado para que o inconsciente traga aquilo que está lá na profundeza e que está limitando você de ir para o próximo nível, de você realmente conseguir alcançar e viver aquilo que vem em busca. Essa é a importância dos movimentos de terapia, dos movimentos de mentoria. E vou fazer um parênteses aqui, se você me permite, porque mentora é aquela que te pega pela mão e conduz você por um caminho que ela mesma vem trilhando. E isso é extremamente diferente de consultoria ou de qualquer outro movimento. As mentorias são extremamente eficazes por isso, porque você tem alguém ali conduzindo você num processo. Mas vou contar mais sobre essa cliente. Nós estávamos falando do negócio dela, um negócio construído com verdade, com amor, aquilo que ela sonhava em fazer e estava se permitindo viver então daquilo. Mas chegava na hora de falar para as pessoas qual era o preço, quanto custaria para conseguir comprar aquilo dela, para que ela pudesse vender e fechar o negócio, ela travava. A ansiedade tomava conta, ela ficava com medo, ela se sentia desconfortável e simplesmente terminava a conversa sem falar o preço. Depois, pedida pela cliente algumas vezes para que mandasse o link, para que revelasse quanto seria, porque havia interesse genuíno naquilo que ela era, semanas se passaram e o negócio não se fechou. Com bastante culpa, tristeza, decepção, ela me relatou e confidencializou todo esse processo, porque sim, se sentiu extremamente incapaz, extremamente vulnerável em relação a isso. O que ocorre é que por trás de toda essa dinâmica tem uma menina que nunca foi validada por ser quem é. Uma menina que nunca conseguiu enxergar em si mesmo quanto valorosa é e o quanto tem para oferecer para um outro. Uma menina que ainda não tinha descoberto em si o seu verdadeiro valor. E aí ficava desafiador colocar um número nesse valor, nesse potencial. Começamos a trabalhar muito profundamente cada uma dessas questões, cada uma desses muros que se levantavam diante dessa situação e que até então houveram alguns movimentos que quis se apresentar, mas como ela fazia outro tipo de trabalho e estava em outro tipo de carreira, não era necessário dar esse passo do valor de si mesma. E quando foi empreender, então, o seu sonho, isso se revelou. Então, ali estávamos nós diante de um conflito. O sonho de realizar e viver daquilo que sonhava e essa limitação de não conseguir reconhecer o próprio valor, mas não de uma forma consciente. Conscientemente já estava tudo estruturado, alinhado, era inconsciente. O corpo reagia, a sensação de sair correndo e de fugir daquela situação era mais forte do que o script que já tinha sido lançado. E essa segurança foi se construindo na psique dessa mulher, para que ela começasse pouco a pouco reconhecer
esse valor em si. Essa menina que muitas vezes fez um desenho lindo e foi mostrar para o pai, para a mãe, e não teve atenção. Agora não dá, vamos, é hora da escola, a gente tem que fazer outra coisa, estou ocupada, não tenho tempo. Não por maldade desses pais, mas muitas vezes por sobrecarga, por não ter consciência de que esses pequenos momentos se refletiriam nessa vida adulta hoje. Então, essa menina interior começou a ter esses momentos de autovaloração daquilo que tinha para entregar, daquilo que ela era e daquilo que tinha se tornado, fortalecendo e reestruturando em si isso que de alguma forma tinha ficado pelo caminho. Essa construção do valor de si mesma foi sendo feita até o dia em que as clientes pediram o preço e ela conseguiu, com orgulho, falar quanto que era. E o negócio se fechou, um depois o outro, depois o outro. Mas essa construção já veio da alma. Olha que lindo que eu tenho para fazer. E vai custar tanto essa nossa troca sagrada, essa nossa troca incrível, que eu tenho tanto para entregar para você e que você vai, então, usufruir disso e nós juntas vamos poder ganhar uma com a outra. Neste momento, a chave virou e ela começou a oferecer como perfume do seu jardim tudo isso de bom que ela tinha para entregar. E o universo, o mundo, as pessoas começaram a devolver, a entregar de volta, fazendo esse fluxo perfeito, esse alinhamento. Se essa história mexeu com você, e com certeza mexe em muitas de nós, porque a autoestima é uma questão que nós mulheres temos muito a ser trabalhada. Então, o que eu quero dizer para você é que se isso mexeu com você, assim como mexeu comigo e me deu essa vontade de compartilhar, entre para a minha comunidade, venha fazer um processo de mentoria comigo. A gente juntas pode caminhar essa jornada de encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo. Até o próximo vídeo.